Bom dia, meu nome é Suzy Andres Nogueira, sou médica infectologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1974. A nossa turma tem feito regularmente reuniões do Centro de Estudos online e a última foi dia 12, onde o professor Dr. Nelson Gonçalves Pereira deu uma excelente, magistral aula sobre a evolução da medicina tropical até a infectologia dos nossos dias. E o Nelson é um colega muito estimado por todos que o conhecem, pela sua humildade, pela sua competência. É um dos professores mais homenageados de turma da faculdade. Ele foi formado também no UFRJ em 1965, em 1966 já era professor e médico do pavilhão Carlos Chagas e ficou até 1978, quando mudou para o Hospital Universitário e aposentou em 2011. Foram 45 anos dedicados ao ensino das doenças infecciosas parasitárias. Então, a nossa turma achou que poderia enviar esse vídeo a todas as pessoas interessadas na infectologia e na história da medicina no nosso país. E depois desse vídeo está o link das outras reuniões que tivemos durante a pandemia. Eu quero dizer que a honra é minha, primeiro, de estar aqui falando. Eu fiquei assim, muito feliz de ver uma turma aí de 74 ainda unida, aí, com o passar do tempo, ainda conseguir se reunindo, né, com esse número de pessoas, isso é muito bonito. Poucas turmas têm mantido essa união. Dizer que é uma satisfação de rever assim, atuais colegas, companheiros de trabalho, alguns de hospital, e ex-alunos, né? A idade aí, a Suzy falou, começamos aí em 65, na realidade a gente já no tempo de interno já preparava lá uns doentinhos para aqueles staffs que chegavam em cima da hora de outros lugares, encontrava os doentinhos ali bem arrumados, quer dizer, a vocação é antiga. Eu sempre gostei muito de ensino de graduação, né? Bom, a Suzy me pediu para nós falarmos um pouco aí da história da cadeira de doenças infecciosas até a vinda para o Fundão. Foi quando nós nos transformamos assim pela nova realidade em infectologia, né? Até então o nome era de doenças infecciosas e parasitárias. Alô? Bom, doenças infecciosas e parasitárias funcionava como tal, mas no Fundão a gente teve que se adaptar à nova realidade. E eu acredito que, em muitos aspectos, foi para muito melhor. Bom, a gente começa, então, direto no assunto, para não atrasar vocês, falando rapidamente do contexto no Brasil da medicina, antes de surgir a cadeira de DIP, os primórdios do povoamento até a Vila da Família Real, 1808. A medicina era influência indígena, africana, jesuítica, com a invasão holandesa, alguma influência holandesa, e a ibérica aí dos poucos médicos que tinham coragem de vir para cá e dos muito menos ainda daqui que iam para a península estudar medicina. Então, a medicina era praticada praticamente por curiosos, curandeiros aí nessa época, e mal sabia escrever. Então, essa letra de médico aí ruim, na realidade, não tem nenhum glamour. Isso aí era analfabetismo mesmo. O pessoal escrevia de qualquer jeito, então não há nenhum mérito aí em fazer letra ruim e atrapalhar a vida dos doentes aí. E assim a medicina ficou desse jeito, a colônia não tinha interesse aí, é por isso que a Suzy não gosta do meu Vasco, né? Porque a colônia portuguesa não tinha interesse aí de instruir a sua colônia, quanto mais atrasada, menos ideias separatistas elas teriam, e não houve nenhum interesse de criar ensino superior no Brasil nessa época. Aí começa a chamada fase pré-científica dos historiadores, com a vinda da família real. Aí funda a Escola da Bahia, do Rio de Janeiro, alguns meses depois, melhorou um pouco as condições, era um ensino defasado em relação ao que se fazia na Europa, mas muito melhor do que os curandeiros e curiosos, sem dúvida nenhuma. E também, nessa época, foi fundada aí a Academia Nacional de Medicina, com esse nome aqui inicial, em 1829, que ia fazendo algumas reuniões científicas, e com isso foram contribuindo. A fase científica ela começa em 1860 e na nossa área, que é a que a gente vai abordar mais, a Escola Tropicalista Baiana, que aí os médicos que tratavam dos doentes aqui começaram a perceber
que as doenças chamadas tropicais não tinham nada a ver com o clima nem com a raça, e sim com a pobreza, a falta de saneamento, desnutrição, e aí começam a se rebelar contra as ideias então reinantes aí. No final do século XIX, aí é uma revolução científica. Passa para lá. Alô? Estão ouvindo bem? É que alguém estava com o microfone ligado aí. Bom, mas... Alberto, gente, tira os Alberto, fecha o seu microfone. Continuando. Então, na nossa área, no final do século XIX, houve um grande crescimento da parasitologia, da anatomia patológica, da micro, sobretudo após os trabalhos de Pasteur, a vacinação, a asepsia de vista. Então, inúmeros conhecimentos revolucionários começaram a revolucionar as nossas doenças. Por outro lado, as cidades cresceram, começaram a crescer mais, os próprios escravos após a abolição, a migração de pessoas que vieram, de imigrantes que vieram para substituí-los na lavoura, e começaram a ocorrer grandes epidemias novamente aqui nas cidades inchadas aí de mais de pessoas. Febre amarela, a malária já campeava por aí, a varíola, a peste e febre tifoide, muitas epidemias aí descritas. Isso fez uma pressão, e foi nessa época que foram criados os grandes institutos, em São Paulo, aí, o Adolfo Lutz, o anexo que originou o Butantan, o Manguinhos, né? Instituto Biológico de São Paulo, o Vital Brasil, todo nessa época, no sentido de melhorar o diagnóstico e produzir a terapêutica da época dominante, que eram os soros, né? Os soros contra tudo, que se fazia na época, não havia antibiótico. Então, houve um grande desenvolvimento aí, da nossa área nessa parte. E, por outro lado, foram sendo criadas outras faculdades de medicina e, com elas, as disciplinas de parasito, de micro e dos que se chamavam, então, doenças tropicais. Na nossa faculdade, já chegando aqui mais perto, já havia a ideia de criar a cadeira de medicina tropical. Miguel Couto, por exemplo, era um dos defensores, tinham outros professores que também defendiam, já que as nossas doenças, até por toda a lógica, o ensinamento era ministrado nas cadeiras, na disciplina de clínica médica. E alguns professores eles viam nessa independência, entre aspas, da medicina tropical uma certa perda de poder, de influência, e houve um movimento aí de oposição. E isso só foi conseguido um pouco mais tarde, que é a criação da cadeira. Em 18, houve um evento que todos sonhavam na época, que era a sede própria da faculdade, né, uma secular aspiração desde a fundação, e, embora não fosse o projeto inicialmente concebido, porque previa o hospital universitário, houve uma sede própria que concentrou ali a maioria da administração e também das chamadas cadeiras básicas. Então, já foi um grande avanço essa concentração. Finalmente, em 25, houve a criação da cadeira de medicina tropical, professor Juvenil da Rocha Vaz, e, na realidade, foi uma decisão pragmática, porque os conhecimentos sobre medicina tropical se acumulavam e já impunham a necessidade de uma nova disciplina, mas também houve uma influência política, porque foi a maneira de atrair Carlos Chagas, que foi o nosso primeiro titular, primeiro catedrático, para a nossa faculdade, com todo o prestígio que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha. E aí a proposta de criar a cadeira aí foi aprovada por unanimidade, ainda mais que contava com o apoio aí dos alunos que se identificavam muito com os ideais de Carlos Chagas. Então, eles aprovaram integralmente, então houve um apoio assim unânime, com várias motivações, mas houve um apoio unânime. Claro que não houve concorrente no concurso, e Carlos Chagas assim, afastou tudo que foi concorrente, ninguém queria perder tempo. E aqui vocês veem nessa foto, desculpem aí, quer que volte alguma coisa? Que foto é a primeira, o resto foi falado, era só o roteiro. Bom, aí vocês veem Carlos Chagas tomando a posse, o discurso de posse, agradecendo quem influenciou na sua formação, principalmente ao Oswaldo Cruz, o diretor que criou a nossa disciplina, o Juvenil da Rocha Vaz. E aqui vocês estão vendo ele no meio dos alunos, já na faculdade recém-criada, em 18, né? 8 anos antes, o pátio interno da nossa antiga faculdade, cercado de alunos. Vocês estão vendo aí que era elite mesmo, pessoal todo de terno, gravata, chapéu,
e a absurda ausência feminina. Eu já peguei uma lente aqui para procurar alguma representante do sexo feminino e realmente não achamos. Mas, de qualquer maneira, esses eram os nossos alunos da época. Aqui no centro, a gente vê Carlos Chagas, cercado dos alunos. E, felizmente, esse panorama mudou, porque hoje em dia a gente tem predomínio das mulheres aí nos cursos de medicina. Eu acho que tem muitas características da medicina que são muito mais próprias da personalidade da maioria das mulheres, e é uma profissão, a meu ver, mais feminina do que masculina. Mas aqui não havia nada disso. Vocês estão vendo aí ele cercado só dos alunos do sexo masculino. Bom, o Carlos Chagas tinha um prestígio muito grande, ele já era uma celebridade quando veio, ele tinha muito trabalho publicado, e principalmente a descoberta aí da trypanosomíase americana, a doença de Chagas. Tá? Ele, em termos administrativos, ele ocupou a direção do Instituto de Manguinhos, quando Oswaldo Cruz faleceu, e ele foi assim alçado aí à Direção Geral de Saúde Pública em 18, em plena epidemia de gripe espanhola, e dentro dos conhecimentos da época, ele fez um trabalho que foi classificado como adequado, né? Tanto que ele foi convidado para um cargo mais alto, diretor-geral do Departamento de Saúde, e aí ele ocupou esse cargo no governo de Epitácio Pessoa, depois foi mantido na gestão seguinte, num presidente seguinte, do Arthur Bernardes, que não era bobo nem nada, não ia desperdiçar o talento aí do nosso grande mestre. Em 1923, ele tinha observado que a enfermagem brasileira estava muito defasada em relação ao que ele vira lá no exterior. E aí ele idealizou, junto com outras pessoas, mas ele foi a influência mais forte, e inaugurou a Escola de Enfermagem Ananelli, e ele trouxe um grupo de enfermeiras americanas de alto nível para organizar e para a gente fazer os primeiros cursos, né? Então, e ele é o patrono aí, o busto dele lá na entrada da Ananelli não deixa a gente mentir. Nós temos o mesmo fundador, o PCC e a Escola Ananelli. E é por isso que eu falei no e-mail da Suzy que as meninas da Ananelli, embora nos nossos campeonatos de futebol, torciam para o PCC, que tinha o mesmo fundador. Embora nós fôssemos igualmente simpáticos à galera lá do São Francisco, né? Mas, brincadeiras à parte, em 22, também foi outra obra do Carlos Chagas, ele, aproveitando o cargo federal, o cargo na presidência que ele ocupava, ele articulou para transformar o Asilo São Francisco de Assis no Hospital Escola São Francisco de Assis, porque naquele momento, estavam destruindo o Morro do Castelo, e eles tinham que instalar algumas instituições, sobretudo que tratavam de doentes. E aí ele aproveitou isso para transformar o asilo num hospital. E, com isso, ele fez um hospital de bom padrão, trouxe médicos de ótimo padrão, professores da faculdade, e passaram a dar o curso, boa parte do curso também aí no Hospital São Francisco de Assis, Hospital Escola. Inclusive, Carlos Chagas chefiava a 3ª enfermaria e Eurico Vilela, que era um outro tropicalista, a 12ª. Embora as doenças infecciosas e parasitárias internassem todo lado, elas concentravam mais nessas duas enfermarias, né? E passaram a ser campo de treinamento do curso médico. Bom, ele tinha ainda experiência didática, ele deu muitos cursos em Manguinhos, era classificado como um ótimo expositor. Ele defendia uma ideia que a gente concorda até hoje, que era a pesquisa e o ensino articulados. Ele dizia que fazia pesquisa para poder ensinar melhor, né? Então, ele tentava fazer uma pesquisa mais pragmática, voltada aos nossos problemas, embora a gente não tenha nada contra a pesquisa básica, mas ele defendia essa ideia de fazer pesquisa e ensino articulado, criar conhecimento para ensinar os alunos melhor dentro da nossa realidade. Era isso que ele procurava fazer. A disciplina nossa, então, quando ele assumiu, era no 5º ano, então o primeiro curso dele foi em 30. Durante esse período, que até chegar ao 5º ano, para ele dar o primeiro curso, ele criou um curso de aperfeiçoamento, ficou muito famoso na época, em termos de frequência e qualidade, e o pessoal que assistia esses cursos, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns professores, ainda dessa época, e eles diziam que as aulas dele eram muito atualizadas, e ele também cuidava muito dos aspectos humanísticos. Ele, ao contrário do elitismo, muito elitista que havia na época, ele chamava aí, isso não foi do PT, Suzy,
Isso, ele chamava os colegas de companheiros. Então, isso aí já é antigo. E, assim, tinha uma preocupação social. Eu assisti uma palestra do professor Carlos Chagas Filho, que dizia que ele lembrava de fim de semana que o Carlos Chagas levava doentes lá para brincarem, crianças, né? E almoçar na casa dele várias vezes, acontecia isso. Então, hoje era inimaginável. Iam chamar de pedófilo, alguma coisa, ninguém ia fazer isso. Mas, na época, isso mostrava a preocupação social que ele tinha. Inclusive, ele instituiu a visita aos domingos, feriados, e que foi mantido tradicionalmente na cadeira até a gente ir para o hospital, quando aí teve que fazer um esquema mais profissional, né? Devido ao volume de trabalho. Mas essa visita dos fins de semana, feriado, eram feitas por rodízio com os staffs. Bom, em 31 ele muda o nome para Clínica de Doenças Tropicais Infectuosas. Esse nome infectuosas parece ser meio pernóstico, mas ele era usual na época. E ele tentou fazer isso para ampliar o âmbito da cadeira, para não ficar só naquele conceito de doenças tropicais. Ele priorizou o ensino, tanto que ele foi paraninfo em 32, logo no segundo curso, e era inteiramente identificado com os alunos. Em novembro de 32, ele tinha já idealizado e ele inaugura o pavilhão de medicina tropical, que ele conseguiu conquistar, que ele conseguiu fazer, que depois da morte dele passou a se chamar Pavilhão Carlos Chagas. E aí ele equipou aí o pavilhão de medicina tropical com o que havia de mais moderno na época, e o curso passou a ser dado ali, como também a disciplina de enfermagem lá de doenças tropicais também passou a ser dada no pavilhão. Ele morre subitamente e prematuramente em 34, de infarto, e pouco tempo depois eu tentei ver isso lá no Centro Acadêmico Carlos Chagas, mas eles me informaram que na invasão da faculdade de 1968 foi perdido todo o arquivo lá do diretório dos alunos e eles não tinham os registros históricos. A gente conseguiu lá nas atas da congregação verificar que a aprovação do nome de Centro Acadêmico Carlos Chagas ocorreu no finalzinho de 36 e por iniciativa dos alunos, o que mostrava aí a perfeita integração dos alunos com o idealismo e com os objetivos aí de Carlos Chagas. Bom, aí vocês estão vendo uma aula, como era praxe na época, hoje seria antiética, né? Vou colocar um doente aqui exposto, mas na plateia, quando a gente começa a identificar inúmeros professores de alto nível, Carlos Chagas Filho, o Evandro Chagas, o Eurico Vilela, Margarino Torres, aí, a turma toda que trabalhava junto com o Chagas e junto com ele construíram aí uma medicina de alto nível para os padrões da época. Isso aqui era um doente malária que ele estava fazendo a apresentação, como era a praxe da época. Bom, ele morre em 34, aí durante esse período de 34 até 36, assume Eurico Vilela, que também era um tropicalista, era muito ligado a ele ajudou muito na reorganização do Hospital São Francisco e também foi decisivo na criação do que hoje é o Hospital Evandro Chagas, né, da Fiocruz. Ele, apesar de ficar pouco tempo, teve uma polêmica que foi muito com o reitor, porque o reitor não queria dar verba. Esse problema já é antigo, né? Não queria dar verbas porque achava que não tinha que estar sustentando o hospital. E aí ele fez essa estrofe aqui, baseada nos Lusíadas, que seriam muito bem aplicadas em muito curso de medicina hoje. Ele mandou para o reitor dizendo que medicina, profissão prestante, não se aprende, reitor, na fantasia, sonhando, imaginando, estudando, senão vendo, trabalhando e praticando. Então, isso foi o argumento dele sobre esta forma. E a gente vê que hoje ela faz muita falta em muitos cursos de medicina, seguir aí essas propostas do Vilela. Bom, em 36 ocorre o concurso, como a cadeira estava no nível muito bom, colocado por Carlos Chagas, muita gente apareceu interessada. Então, inúmeros professores, 14 candidatos, eu peguei as atas do concurso lá nos arquivos da faculdade, e, no final, houve uma polêmica, porque 2 candidatos ficaram assim, uma disputa mais acirrada, que era o próprio Evandro Chagas, que era filho do Carlos Chagas, que era um indivíduo muito inteligente, brilhante, mas era muito jovem, 29 anos. Mas ele tinha a torcida do pessoal, porque ele era um tropicalista de raiz, como a gente costumava dizer, e era o preferido.
Mas ele concorreu ao professor Moreira da Fonseca, que era discípulo do Miguel Couto, era um clínico de mão cheia, uma sólida formação clínica, inúmeros trabalhos publicados em neurologia, endocrinologia, e que tinha o dobro de tempo, o triplo de tempo de profissão do Evandro Chagas. Quer dizer, por mais brilhante que ele fosse, com as regras estabelecidas no concurso, ele tinha um currículo que deu um banho, e na hora da prova prática, ele também era um clínico de mão cheia, ele fez uma prova prática completamente perfeita, né? Como ele era, a prática dele era um bom clínico. Então, ele ganhou o concurso, na época disseram que houve favorecimento, mas, pelo que eu pude ver nas atas, né, um resultado natural. Assim, por mais brilhante que fosse o Evandro Chagas, ele não tinha como, naquela regra de jogo que foi estabelecida, ganhar do Moreira da Fonseca. Então, ele ganhou com justiça. Ele manteve a disciplina num bom nível. Eu consegui entrevistar alguns alunos, ex-alunos dele, além dos documentos. Ele era um professor que foi chamado de disciplinado, trabalhador, teve várias homenagens de turma. Assim, ele conseguiu manter o curso num nível bastante bom, embora sem o brilho aí da gestão do Carlos Chagas, que era muito difícil de manter, né, aquele padrão. Ele resistiu à tentativa de fusão da disciplina com a parasitologia, era tudo propostas baseadas em poder, em domínio, e ele levantou o currículo de 300 escolas médicas do mundo na época, e ele mostrou que só 2 tinham uma cadeira de medicina tropical junto com a parasito. Então, nas outras 298, funcionavam separados. Então, acabou que a defesa magistral que ele faz acabou repelindo aí a tentativa e manteve a individualidade da cadeira. Bom, ele aposenta em 57, compulsória pela idade, e ele teve muitos problemas financeiros no final da sua gestão, falta de verbas, que foram agravados com a sua aposentadoria. O professor Luiz Fernando Ferreira ele chegou a dizer que o pavilhão chegou a ser fechado durante algum tempo por questões materiais. Bom, assume interinamente um general médico, que era assistente da cadeira, Augusto Marques Torres, mas que fica muito pouco tempo. Ele se aposenta e aí o professor Rodrigues, que já era da Silva, que já era interino, já era docente em doenças infecciosas, assume a cadeira em 57. E, definitivamente, quando ele faz o concurso em 58. Tá? E aí ele fica até 68, como professor catedrático das doenças tropicais. Ele foi aprovado nesse concurso, foi muito elogiado, principalmente a tese dele em leishmaniose visceral, que é referência até hoje, né, de estudo clínico da leishmaniose visceral. Ele tinha uma formação diferente, ele foi dentista, formou em 32, exerceu a odontologia e depois foi estudar medicina. Ele formou em 42, ele fez uma sólida formação clínica na Santa Casa, enfermaria do professor Rocha Vaz. Ele trabalhou aí, teve o privilégio de trabalhar com 2 nomes fundamentais da saúde pública brasileira, foi os professores Manuel Ferreira e Marcolino Candor, que dá o nome lá ao posto que funciona no PCC atual, e aprendeu muito com eles, e fizeram sólidas amizades. Consolidou a formação clínica, ele fez um curso de gastroenterologia nos Estados Unidos, num serviço famoso na época, o professor Palmer, e isso consolidou a formação clínica dele e o ajudou muito nos trabalhos que ele desenvolveu em parasitose, em esclerosomose posteriormente. Ele foi clínico do Hospital Servidores do Estado, na época era um dos melhores hospitais do país, antes da mudança da capital, né? Ele assim, era o hospital onde os deputados, as autoridades aqui da capital da República iam se tratar. Então, era um hospital de altíssimo padrão, que não ficava devendo praticamente aos hospitais universitários. Tinha um alto padrão técnico. Ele era livre-docente em clínica médica, primeiro, depois em doenças tropicais, e graças ao prestígio político de ter trabalhado com essas autoridades aqui em saúde pública, ele foi diretor do antigo DENERU. E ele conseguiu colocar a sede do DENERU lá no PCC e começou a fazer um plano piloto de controle da esclerosomose, que, infelizmente, a morte dele prematura também impediu que ele concretizasse. Mas ele lançou as bases aí desse plano piloto para tentar controlar a esclerosomose. Ele tinha prestígio internacional também, era consultor da OMS em esclerosomose. Ele foi presidente do Congresso Internacional de Doenças Tropicais.
E quando ele assumiu, a primeira tarefa foi recuperar fisicamente o PCC. E o fez com a maioria da verba foi de pesquisas, com alguma ajuda da faculdade, mas muito pouco. Ele seguiu o exemplo de Carlos Chagas, se aliou à Escola Ana Nery, e a Suzy e outros colegas que frequentaram o pavilhão Carlos Chagas devem ter sido testemunhas do padrão. Eu nunca vi igual o padrão de enfermagem, igual o que a gente alcançou lá no pavilhão Carlos Chagas. Isso foi fruto dessa aliança que, novamente, o professor Rodrigues faz. Ele novamente restabelece as ligações com o Hospital São Francisco, sobretudo com o pessoal da clínica médica, né? E aí ele consegue novamente recuperar o pavilhão Carlos Chagas em termos de voltar à assistência no nível que ela alcançou durante Carlos Chagas. Criou uma boa estrutura de laboratórios. A gente tinha mais laboratório do que enfermaria no pavilhão, que deram base para ele fazer as pesquisas com seus assistentes e também uma boa assistência. A gente tinha exames lá, praticamente o que era possível, com uma rapidez incrível, sem burocracia, sem nada. Ele reconstruiu a equipe de professores, que ficou destroçada ao longo dos anos, e aí trouxe José Rodrigues Cora, o Paulo Francisco de Almeida Lopes, Carlos Argento, Sérgio Coutinho, Valber Vieira, Walter Tavares. Ele recompôs a sua equipe com médicos de ótimo padrão, né, e conhecedores do que iam fazer. E aqui, por exemplo, o professor Valber e o professor Paulo Lopes, na minha opinião, foram os dois maiores infectologistas que eu vi trabalhar em termos clínicos. Realmente era um pessoal de muito bom padrão. E ele criou um concurso de interno plantonista, com as verbas de suas pesquisas, que na época podia haver o internato em áreas específicas, que foi uma verdadeira incubadora de talentos, porque desse internato ele atraiu muitos professores que ficaram na disciplina, em outras cadeiras de infectologia, não só no Rio de Janeiro, como em outros lugares. Então, acabou funcionando muito bem isso. Aqui está o pavilhão aí na década de 60, quando ele assumiu, o pavilhão Carlos Chagas. A primeira turma de internos, a gente vê o professor Rodrigues aqui, é o terceiro da direita para a esquerda, os falecidos professores Argento, Luiz Fernando, e ainda presente o Sérgio Coutinho, quer dizer, daqui dessa turma, e o professor Galvão, que foi professor de outra faculdade, mas veja que já saíram 4 professores dessa turminha aí. E as turmas que seguiram, sempre alguns seguiram esse caminho. Ele criou a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical para fortalecer a especialidade, que não só tinha expressão no âmbito universitário. Na época, criou a revista, indexada até hoje. Ele não era um expositor brilhante, as aulas dele não eram boas, mas ele priorizou a graduação e colocou uma equipe que dava aulas bem, e ele assistia muitas vezes, fazia críticas quando as aulas não eram de bom padrão. Então, quando eles sabiam que ele ia assistir, o pessoal caprichava mais ainda na aula, com medo da crítica pesada lá do Rodrigues. Bom, ele passou a chamar a disciplina de doenças infectuosas e parasitárias, tirou o nome tropical, porque o nome tropical era cientificamente errado, né? Parasitário era o nome cientificamente correto. O infectuosas era meio pernóstico, mas ainda foi mantido. Para a época, já devia ter sido passado, mas o professor Cora, mais à frente, ele troca o infectuosas para infecciosas. Bom, ele foi presidente do Congresso, nós já falamos, ele era muito respeitado pelos assistentes e funcionários. Ele tinha um relacionamento, ele não era extroversivo igual o Carlos Chagas, mas ele era muito respeitado, inclusive, pelos funcionários. Para vocês terem uma ideia da personalidade do professor Rodrigues, quando ele reabriu o pavilhão, ele mandou fazer um cartaz, aqui tratam-se de verminoses, doenças febris, e aí, quando ele abriu a porta, junto com o administrador, tinha um morador de rua na porta do hospital, e ele conversou com ele viu que ele estava caído, desnutrido, anêmico, com uma úlcera de perna, aí perguntou se ele não queria se tratar, ele foi o doente número 1 da reabertura. Ele internou esse doente, recuperou o estado nutricional dele, curou a úlcera de perna, recuperou psicologicamente, aí com a ajuda da Ana Nery também, das enfermeiras, e ele é convidado a trabalhar no laboratório do professor Luiz Fernando, primeiro como servente. Já vai dar para fazer, então, a priori, nós não mexemos, tá? E também colocaram do cacto. Alô? Vocês estão ouvindo bem, né? Que houve uma interferência aí. Bom,
Então, ele é treinado como técnico, completa o seu estudo secundário e ele se transforma em médico. Só para mostrar assim, como ele cuidava, né, esse lado humanístico. E o doente número 1 do PCC, um morador de rua, foi transformado em médico. Ele deu a chance, que foi definitiva. Ele fez isso com muitos outros pacientes que acabaram sendo bons técnicos lá no pavilhão, a partir desse tipo de proposta. Bom, ele morre em 68, complicações de hipertensão arterial muito grave que ele tinha. Prematuramente, ele ainda tinha uma produtividade grande. E aqui, só para documentar aí uma das sessões clínicas, a equipe aí que foi nomeada pelo professor Rodrigues, aqui o saudoso professor Domingos de Paula, que participava do curso, e aqui o interno que vos fala agora, ainda bem jovem, assistindo, bebendo as palavras do grande mestre. Aqui o time do PCC, mostrando, primeiro, a integração que a gente tinha mesmo fora do trabalho, nós tínhamos vida social também, juntos. Quer dizer, sólidas amizades se fizeram aí. Vocês estão vendo aí o nosso time, o brioso, o time do PCC. Né? Bom, em 68 assume o professor Cora, com a morte do Rodrigues. Ele era o mais categorizado em termos de títulos na época. Ele tinha uma formação clínica e cardiológica, foi médico do Exército e depois foi chamado pelo professor Cora no início da sua gestão, principalmente para estudar a doença de Chagas, aproveitando lá os seus conhecimentos cardiológicos da época. Ele completou a sua formação lá 2 anos na Inglaterra. Ele depois fez a livre docência em doenças infecciosas, fez um concurso para titular da UF, lá era no Departamento de Medicina Clínica. Ele reorganizou o antigo isolamento do Hospital Universitário Antônio Pedro, transformou num serviço de DIP, que está lá até hoje, cumprindo a sua missão. O pessoal deu continuidade ao trabalho, tem uma residência, tem pós-graduação, tem cumprido a sua missão lá de dar os cursos para os alunos da UF. Isso, os primórdios foram as bases do professor Cora, que levou os 2 recém-formados na época, o professor Walter Tavares aí, e a mim também, que nos ajudamos a fazer esse... Tinha muita força e energia nessa época, então nós encaramos aí isso aí num desafio. E reorganizou a disciplina de DIP também naquela instituição. Ela logo ficou num padrão entre as melhores, pelo menos na opinião dos alunos. Eu tenho várias homenagens de turma lá na UF, logo de início, como o Walter também e o professor Cura. Bom, houve uma forte luta política após a morte do Rodrigues, houve muitos pretendentes de áreas que não eram propriamente da infectologia, inclusive de parasito. E aí o grupo se uniu em torno do Cora, foram mantidas as pesquisas do Rodrigues, foram inclusive ampliadas, continuou se publicando muito, com um bom padrão, e nós mantivemos o bom padrão assistencial, e o padrão de ensino era principalmente o internato que era dado lá. Quer dizer, quem teve a sorte de fazer era realmente quase como a equivalência à residência de hoje. Uma assistência contínua lá dos staffs o tempo todo. Mas a graduação era em um padrão considerado razoável. Ela melhorou muito, foi no fundão. Bom, em 69, no meio da briga política, o professor Lopes Ponte reconhece o esforço do grupo e acaba denominando o professor Cora para reorganizar o departamento de medicina preventiva. Em 70, talvez a maior realização do Cora, na minha opinião, foi criar o curso de pós-graduação, que acabou de fazer 50 anos agora. E ele foi mantido no nível muito alto desde o início. A gente até reclamava, porque eu, por exemplo, fui aluno e professor do primeiro curso. E a minha tese, eu tive que brigar muito para ele poder aceitar de férias obscuras. Ele não aceitava de jeito nenhum, porque era um trabalho de revisão. Era uma tese de mestrado. Eu mostrei o regimento. Ele falou, mas esse curso só entra as teses de bom padrão, eu não quero criar um curso. Realmente, ele priorizava a qualidade. Né? Tinha um método meio autoritário para fazer isso às vezes, mas ele tinha uma prioridade da qualidade. Em 71, ele é nomeado titular da UFRJ, traz o título lá da UF, foi aceito, e em relação aos alunos, sempre houve muito as lideranças estudantis, os alunos mais politizados, sempre procuraram o pavilhão, desde a minha época de interno lá. Presidente de diretório, muitos deles fizeram internato lá porque as doenças infecciosas eram muito prevalentes e o pessoal mais idealista, mais politizado, sentia-se na obrigação de mergulhar nesse mundo das doenças infecciosas na tentativa aí de ajudar o Brasil de alguma forma.
E a cobrança lá era terrível, porque a gente ficava na enfermaria, cobrando do pessoal o trabalho clínico. Na época de eleição, então, era um problema, o pessoal trabalhava em campanhas de vários candidatos, e aí começava a faltar, não passava visita, a gente dá umas chamadas lá, pessoal, você faz política quando não estiver aqui, o doente não tem culpa disso, ou você salva o Brasil ou salva os doentes, você vai ter que escolher aí. Então, a gente teve muitos conflitos, mas no final tudo se acomodava e a gente entendia bem os motivos dos alunos que assim procediam. Mas sempre nós lidamos com alunos muito politizados e as lideranças lá do diretório, frequentemente, pelo menos enquanto as doenças infecciosas foram muito prevalentes. E durante esse período todo, apesar de trabalhar com pessoas muito politizadas, eu, apesar de muitos boatos que ocorreram em relação à atuação do professor Cora, eu nunca presenciei, desde 64, trabalhei muito tempo com ele, nenhum tipo de perseguição política de qualquer natureza, nem dele, nem do professor Lopes Ponte, no São Francisco. Alguns boatos circularam, mas nenhum deles foi confirmado por nós e a gente acredita que ele priorizava era o trabalho e, como sempre ele fazia, e cobrava era a atuação sem ver cor política, como deve ser. Bom, aí vocês estão vendo um grupo simpático de professores, responsável aí, possivelmente pelo curso de vocês, professor Norton, eu que estou vos falando, professor Argento, já falecido, também já falecido, um dos maiores clínicos entre nós, que era o professor Valber Vieira, e o professor Bodovan, que depois foi para a Fiocruz, se transformou num dos maiores micologistas do Brasil, aí, ainda em atividade, e possivelmente vocês tiveram aula conosco aí durante seu curso, aí, a turma de 74, deve ter tido aula conosco aí. Bom, continuando aí, Cora ele preserva a disciplina junto com o grupo, preserva o padrão de funcionamento assistencial, de pesquisa e do curso, principalmente o internato. Mas no final da gestão do Cora, nós estávamos, assim, de 75 em diante, fica aquela história, vai para o fundão, ninguém mais fez investimento. E aí só se fazia manutenção, as manutenções de emergência, não era uma manutenção planejada. E aí começou a cair o padrão, tanto do São Francisco de Assis, que nos dava muita base, muita assessoria na parte clínica e também na cirurgia. Por exemplo, cirurgia suspendeu. Isso criou muitos problemas para nós e para os colegas de São Francisco. Nós tínhamos que estar transferindo doentes para serem operados. Às vezes, cirurgias de urgência. A gente fez muita loucura nessa época de transferir doente assim no carro, coisas que jamais a gente faria hoje. Até em rádio patrulha a gente andou. Nessa época foi um problema. Banco de sangue também, a gente tinha que às vezes ia no nosso carro buscar sangue lá no Grafê, que era que nos dava as transfusões, então ficou muito difícil o trabalho aí. Até que a gente muda em 78 para o fundão. Tá? A disciplina participou intensamente nas comissões de instalação. O Cora, em 78, ele não se adapta ao HU, ele perdeu o poder, a autoridade que ele tinha, a facilidade que se tinha no pavilhão, que era praticamente um conjunto de laboratórios que ele determinava sem burocracia. E lá no fundão, a primeira vez que ele precisou mudar uma mesa de lugar, ele teve que fazer um ofício, ele acabou indo para a Fiocruz, assumir a vice-presidência de pesquisa, onde ele reorganizou a instituição. O pessoal lá é muito grato aí com o trabalho que ele fez, né? Ela estava destroçada com a perseguição política durante a Revolução, pesquisadores que não rezavam na cartilha do pessoal da Revolução foi perseguido, e com isso inúmeros nomes acabaram, e ele voltou assim a tentar reunir esses grupos, por isso que eu realmente, pessoalmente, não acredito que ele tenha utilizado qualquer tipo de perseguição política. Em 96 ele se aposenta definitivamente. Bom, como é que a gente passou para a infectologia? Isso é muito fácil dizer. Quando a gente foi para o fundão, a realidade foi diferente, mudou completamente. Mudança da rotina de trabalho e da estrutura de poder. Para nós que ficávamos na enfermaria, melhorou bastante o trabalho, porque a gente passou a contar com a assessoria completa dos brilhantes colegas de todas as áreas, inclusive da clínica médica, algumas áreas que a gente não tinha no São Francisco, como era a neurologia, a dermatologia, por exemplo. A gente estava do lado da dermatologia. Parecia a gente pegava o colega pelo braço para ir ver lá. Então, para nós, assim, houve uma troca de conhecimentos muito grande com os colegas da clínica, da cirurgia,
da psicologia médica, enfim, foi assim uma evolução na nossa assistência e mudou o perfil dos doentes. A gente passou a internar muito mais doença infecciosa e muito menos doença parasitária. A gente foi, aos poucos, se transformando assim no predomínio da infectologia sobre as clássicas doenças parasitárias. Aumentou muito o nosso trabalho assistencial, né? A gente passou a dar parecer no hospital inteiro. Parecer era 24 horas na emergência. Criou-se uma comissão de infecção hospitalar, graças ao professor Valber, à professora Denise, que lançaram os primórdios. Uma comissão de consultoria antibiótica se tornou necessária e a gente atendia o hospital inteiro junto com colegas. Era uma comissão multidisciplinar, mas com participação muito forte do serviço. Criou-se também, por necessidade, tratamento de infecção imunodeprimidos, com a ida para o fundão. Um outro tipo de doente a gente passou a lidar também, incluindo aí a epidemia de AIDS a partir aí dos anos 80. O professor Fernando, junto com a professora Terezinha Marta, a igreja e outros professores criaram o Centro de Vacinação de Adultos, que foi a introdução aí da rotina de atualizar os esquemas vacinais nos doentes clínicos, né, que abriu abriu a mentalidade, que já era uma necessidade, que hoje ainda o pessoal coloca pouco as vacinações nos seus planos de acompanhamento dos cardiopatas, dos pneumopatas, enfim. A gente sempre diz nas aulas, olha, um item no tratamento de qualquer doente cardiológico, doente cirrótico, não interessa o que ele tenha, vamos atualizar o esquema vacinal. Não tem graça nenhuma o cardiopata descompensar porque pegou um pneumococo, uma infecção por pneumococo que poderia ter sido evitada por vacina ou uma influenza, então não tem sentido. Criou-se o CIVES, que era um centro de orientação de viajantes, ou seja, a especialidade abriu um leque muito grande com o progresso da medicina. E aí teve que ser mais profissionalizado. Foram contratados muitos médicos para poder fazer frente a essa assistência enorme. Com isso, diminuiu muito a pesquisa, quando a gente compara com o pavilhão. A gente conseguiu manter um bom padrão de assistência e um lado positivo foi a grande melhoria do ensino de graduação, que realmente não dá nem para comparar a qualidade, tirando o internato, obviamente, que era de alta qualidade no PCC, mas a graduação era razoável apenas lá no PCC. A gente não tinha como dar curso prático para tanto aluno, mas no fundão a gente resolveu esse problema com uma enfermaria de mais de 40 doentes. Realmente o curso de graduação melhorou muito com as reformas feitas. O nosso internato ficou diluído no internato da medicina clínica, ele passou a ser em grandes áreas. Como já foi dito, a pós-graduação manteve o padrão, o pessoal que foi ocupando os mantiveram, e houve um grande progresso das disciplinas da medicina preventiva. Elas cresceram muito e, principalmente depois da criação do UNESC, o pessoal realmente, antes era quase que um apêndice, o departamento era quase que a DIP, mas aí a DIP passou a ocupar o seu lugar na proporção devida e as disciplinas do departamento de medicina preventiva cresceram muito, como o professor Volney está aí, ele pode dar o testemunho. Ainda como marco histórico, o professor Mauro Chester é o nosso titular atual. Ele fez o concurso em 98, com a aposentadoria do Cora, mas ele continuou a sua trajetória lá de pesquisador. Ele não tinha vocação para ficar coordenando assistência, internato, residência e graduação, e cumpre lá o seu papel nas pesquisas em AIDS, e já não tinha mais aquele papel, o titular já não tinha mais o papel dos catedráticos antigos. Bom, esse era o resumo que eu queria fazer para vocês. Eu não sei como é que é a rotina aí, eu volto aí para a Suzy. Suzy. Não sei como é que vocês dão sequência aí, gente. Eu não sei se eu demorei tempo demais, acabei perdendo aqui o... Foi muito bom, eu agradeço muito, aprendi muito. E, mais uma vez, fiquei contente de ficar no internato, na pós-graduação, com você, com o Valber, Paulo Lopes e o resto lá nas enfermarias do PCC e depois no fundão. Alguém? Eu sou Emílio Miri Lopes, morador da turma de Medicina da UFRJ em 1974, também representante budista do PROEPER da UERJ, e gostaria de fazer um convite a todos que viram essa apresentação do 7º evento, essa belíssima aula do Sr. Nelson Pereira. Nós concentramos vários eventos esse ano no YouTube, num canal intitulado CE Centro de Estudos
HESFA, Hospital Escola São Francisco de Assis, /FNM 74. Lá vocês vão poder encontrar uma série de atividades que nós fizemos homenageando professores da psiquiatria, psicologia médica e psicanálise, da ginecologia e obstetrícia, da pediatria, da clínica médica, da clínica cirúrgica, também da oftalmologia e da alergologia. Esta aula do professor Nelson Pereira foi o 7º evento científico, mas vocês vão encontrar todos esses 7 eventos, que eu sugiro que vocês acessem e vejam, porque é a forma uma das formas que nós encontramos de homenagear os 100 anos da UFRJ. A outra maneira que nós dedicamos, além do grupo de preces, que durante todo o ano cantamos mantras, fizemos diversas orações por muitos dos colegas e todos os pacientes de Covid que tivemos notícia na atual pandemia e outras pessoas padecendo de outros problemas, nós participamos também do memorial feito na UERJ. E eu, como representante budista no Proeper, tive participação também num vídeo que eu também recomendo que vocês acessem, a religiosidade nos tempos do coronavírus. Agradeço muito a vossa atenção e não deixe de acessar o canal no YouTube, Centro de Estudos, Hospital Escola São Francisco de Assis, nas iniciais, HESFA, /FNM 74. Muito obrigado e vamos seguir o ano que vem com mais atividades pelo centenário da UFRJ.